Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Renata, Gislane, Maicon. Renata? Hoje é dia 15 de abril de 2021, 18h03. Nós vamos começar agora uma live, uma videoconferência para os técnicos em qualidade sobre controle estatístico de processo, aula 2 de 2. E nós vamos conversar então aí agora com Maicon. Tudo bem, Maicon? Opa, tudo bem. Maravilha. Gislane? Renata? Deixa eu ver. Vamos lá então, Maicon. Como é que tá você? Tá tudo bem com você? Fala aí alguma coisa aí. Tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo bem. Passou bem o dia? Tranquilo? Muito bem, graças a Deus. Tá onde? Tá em qual cidade? Agora eu É, tô Massari. Camaçari. Isso é bom demais. Isso. Bom, vamos lá então começar, né? Vamos lá. Já tá gravando mesmo? Bom, o controle estatístico de processo que a gente fez um alinhamento aí para a última aula, né? A gente conversou que a estatística ela pega uma amostragem, né, do processo e ela faz desta amostragem que vem da população, né? Ela faz uma estatística e você pode ter uma tendência do processo. Essa tendência do processo ela vai te mostrar, né, como é que está o andamento positivo ou negativo naquilo que você deseja. O controle estatístico do processo, ele é importante. Por que que ele é importante? Porque ele consegue mensurar a tendência e a equivalência do processo de acordo com os seus objetivos, né? Então, você tem que tirar mesmo da população, você vai tirar a amostragem para que você, então, possa verificar aí a tendência. Dei também para vocês uma dica sobre a norma NBR 5426, onde ela mostra, né, aquelas tabelas de amostragem complexas, que ela mostra a normal, a severa, atenuada, os níveis de qualidade aceitáveis, né? Aqui também tem uma frequência. Então, tem toda aquela complexidade lá para que você possa, então, determinar quais vão ser os níveis de amostragem. Quem faz todo esse processo é o computador, né, que escolhe, podendo ser simples ou dupla a amostragem. E aí eu comecei, então, com as cartas, né? As cartas X e R. Eu expliquei para vocês que X é o que mesmo, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. A carta X, ela é baseada na amplitude ou na média? Lembram? A carta X? X é na média, não? Isso, na média. E a carta R é na R é na amplitude, né? amplitude. Eu disse também que se vocês tiverem acesso somente aos dados, dá para vocês, de uma forma analítica, vocês perceberem se o processo ele está
sob controle olhando o R, né? O R é amplitude. Então, para você saber se o processo está sob controle, não que seja exatamente isso, né? Porque vai depender muito de onde é que está a média, né? Mas o R ele deve estar próximo a qual numeral para que você possa considerar estável o processo. Lembram? O R. Tem que estar próximo ao nominal? Isso, tem que estar próximo a zero, tá? Tem que estar próximo a zero. E o X, ele tem que estar próximo do nominal ou o limite de controle, tá? Porque vejam bem, me entendam, tá? Agora eu vou pedir para que vocês, então, possa dar aí possa dar a opinião de vocês. Vamos lá, vamos lá. Supondo que vocês têm um processo 19 mais ou menos 1. Então, ele vai desde 18 até 20, certo? Porque 19 mais ou menos 1, ele é de 18 a 20, tá? Aí você tem uma amostragem de 10 medidas. Essas 10 medidas, elas vão mostrar que a tendência ela está indo para cima, para superior. Então, você fechou a média X, você fechou em 19,8. Ok. Não saiu da tolerância, porque lembra que a tolerância é 19 mais ou menos 1, então é de 18 a 20. Se o cálculo X seu com essas 10 medidas deu 19,8, quer dizer que não saiu. Está dentro da tolerância, mas está na tendência a sair no nível superior. Correto? Estão me entendendo? Sim. Ótimo. Aí, então, 19,8. Aí você vai lá para o R, que é a amplitude. O que é a amplitude? Amplitude é a maior medida menos a menor medida, tá? Então, você vai tirar aí só a diferença, né? Pois bem, o R mostra uma medida ínfima de 0,5. Então, quer dizer que todos eles, todas as 10 medidas, entre a maior e a menor, tem 0,5 de diferença. Então, você olhando, você percebe que o X deu 19,8, está dentro da tolerância que é de 18 a 20, e o R, com a maior medida dessas 10 menos a menor medida dessas 10, deu 0,5. Então, aparentemente, você acha que este processo está ok, tá? Que este processo está ok. Mas você, como técnico da qualidade, analista da qualidade, você tem que reprovar esse processo, porque ele tem uma tendência para superior, mesmo o X estando dentro da tolerância e mesmo o R estando praticamente próximo do zero, 0,5. Então, quer dizer, né? Por que deu 0,5? Porque a maior medida deu 20 e a menor medida deu 19,5. Então, você vê que aí, então,
viu? O R é 0,5. Então, pessoal, não é porque os números, eles estão dentro da tolerância que você vai, de uma forma analítica, aprovar um processo. Por quê? Você vê que tem uma tendência para fugir no nível superior. Qual que é o correto? O correto é que ele esteja próximo de 19, tá? Próximo de 19 ali, e o R esteja, tá, viu? É nesse nível, 0,5, 0,3, né? Ok? Então, né, vocês de uma forma analítica, né, vocês vão ter os números e vocês vão poder analisar. O cálculo, quem que faz o cálculo, quem que faz o processo, né? Viu? É o computador, viu? É ele que vai fazer esse cálculo. O que você pode fazer é a inserção dos dados, né? Porque você vai ter que captar no processo os dados, né? Você vai ter que medir e você vai ter que colocar no software ou no computador para que você possa ter o resultado. Então, um controle estatístico de processo, ele é realizado a partir do pressuposto, né, que você tem um processo que ele te dá medidas, né? Que ele te dá condições para que você possa mensurar. Agora, pode ser também que dentro do processo, agora, né, eu vou mudar agora de assunto, tá? Né, porque eu estava falando sobre aí um processo que você tem o X, né, que é a média, né, e que você tem o R, que é a amplitude, né? Agora eu vou mudar de assunto pelo fato do seguinte, e ficar dentro de controle estatístico de processo, mas falando sobre uma situação bastante peculiar. Ó, viu? O que é peculiar? É o que acontece, né, dentro de muitos processos. Vamos lá. Você tem um processo que a base de dados dele são atributos que são transformados em números, em quantidade. O que são atributos? Né? Todo mundo sabe aqui que atributo, né, são qualidades, né? São condições que você pode classificar. Então, o atributo, ele pode ser bom, feio, alto, magro, né? Ele pode ser algo que você, aparentemente, logo de cara, você não tem como você mensurar ele. Mas quando você faz a soma, a junção, a somatória das vezes, viu, com que certo atributo ele correspondeu dentro do processo, né? Então, você pode fazer desta captação de dados, de atributos, em uma forma numeral, que é um somatório. Isto, a área de retrabalho faz. Quase todo o processo tem uma área de retrabalho, e eles têm um checklist, e eles têm uma verificação, tá? Então, quando você consegue, viu, passar para o controle estatístico do processo, né, a quantidade de atributos, aí você vai ter que lançar e esperar a produção total. Exemplo, vamos lá, exemplo. A produção que você está trabalhando ali é uma produção de liquidificador, tá? E a linha de montagem de liquidificador, ela tem 3
barreiras que nós chamamos de inspeção. Então, em toda a linha de montagem de liquidificador, existe 3 pontos de inspeção. Nesses pontos de inspeção, cada um deles, se verifica pelo roteiro, né, lá de inspeção, se verifica, por exemplo, funcionamento, voltagem, aspectos, como que eu posso falar para você, de visuais, viu, é design, né? Componentes, você vai analisar trincas, viu, é no copo, viu, a presença, viu, de componentes, eu já falei, né? Viu? Então, né, viu, você vai ter ali 3 pontos de inspeção, dividido na linha, para que você possa, então, verificar a qualidade do produto, tá? E, viu, inclusive, também o último ponto aí, vai se verificar, né, também a presença do manual, tal, etc, né? Então, dentro desses 3 pontos de inspeção, cada vez que existe um retrabalho, quer dizer que foi corrigido. Então, a peça, viu, o produto voltou ou ele foi descartado, mas ele vai continuar de uma forma aceitável, né, viu, na qualidade, e vai seguir até o cliente, para que não, viu, para que não haja a reclamação. Então, houve retrabalho. Então, viu, a pessoa, né, que fez o retrabalho, então ele vai assinalar, ele vai ter um checklist, e esta folha de verificação dele, tá, é aquilo que Ishikawa, ele ensinou há mais de 50 anos atrás, né? Viu? Essa folha de verificação, ela é a base para que se dê entrada, né, nas cartas de controle, que são as cartas de controle de processo. Então, esses dados, eles são a soma dos atributos, né? Nesse caso, eles são aí atributos negativos, né? Que você vai, então, mensurar, né, e você vai colocar na sua carta de controle. Porém, a carta de controle, desta forma, você só pode ter uma base a partir do momento que você tem a quantidade total de produção. Então, se você faz liquidificador, né, se você monta por dia 100 liquidificadores, né, então você vai ter que perceber pela folha de verificação quantos atributos, né, foram verificados, viu, em grau de porcentagem por produção. Aí é porcentagem, tá? Lembrando uma coisa, pessoal, que vocês têm que entender. Vocês todos têm que entender. Todo produto, ele tem diagramado, feito uma lista dos possíveis problemas ou não conformidades que podem ocorrer. Todos os produtos, eles têm uma lista das possibilidades negativas com que pode ocorrer. Nenhum produto, ele apresenta um problema que não seja conhecido. Tá? É uma coisa assim que vocês têm que entender. Por quê? A partir do momento que um produto ele possibilita a ocorrência de uma não conformidade não conhecida, quer dizer que não há qualidade, né? Quer dizer que é algo inesperado, é algo que não vai ser
detectado, então é uma falha da qualidade, tá? Então, todo produto, ele é feito, realizado por uma engenharia, por um grupo de pessoas, e eles sabem quais são os pontos fracos dele. Eles sabem. Né? Que nem liquidificador, pode dar problema na chave seletora de voltagem, né? Pode dar problema, viu, na cabeação, via elétrica, né? O plug, a parte de design, viu, pode estar manchada, o copo, viu, o copo pode estar trincado, viu, a lâmina pode estar solta. Então, tudo isso aí são possibilidades que podem ocorrer. Então, isso aí faz parte da lista de verificação que a pessoa, né, que ela está fazendo a, viu, a checagem no ponto de inspeção, na barreira de inspeção, ele vai verificar. Muitas das vezes através de um equipamento, viu, elétrico de medição, né, que nem viu, o de voltagem, watts, tal, etc, né? Mas tem muitas vezes que é visual. Tem muitas vezes, né, que, né, viu, que a pessoa olha ali, verifica, e daí ela passa ok, né, que ela não vai anotar na lista de verificação, tá? É porque está ok. Ela só vai anotar na lista de verificação quando algo está para retrabalhar, ok? Então, o que acontece nesta lista de verificação? Esta lista de verificação, ao final do dia, né, ela vai para uma área estatística. E ele, então, vai somar quais foram os atributos, né, que mais ocorreram, e ele vai dividir pela quantidade total da produção, tá? Lembrando que a produção foi 100, e você tem lá um atributo lá, chave seletora de voltagem, não funciona. Deu 2 vezes, é 2%, tá? Então, todos esses índices, ele é um controle estatístico de processo. A pergunta é, né? Viu? A pergunta é, quem monta este processo de controle estatístico para o liquidificador? Quem que monta? Né? Quem que monta todo esse processo? Né? Porque é um processo. Qual que é o processo? Você tem que ter a lista das possíveis não conformidades do liquidificador, né? Você tem que ter o treinamento das pessoas, né, que estão nos pontos de inspeção, que são 3, né? Por quê? Elas têm que fazer o retrabalho e elas têm que anotar na lista de verificação, né? E você tem que ter a passagem dos dados, né, que eles já foram captados, né? Você tem que passar os dados para o computador para que ele possa fazer o cálculo bioestatístico, né? E você tem que ter a quantidade da produção total de liquidificador, né? Que foi 100. Hoje foi 100, mas amanhã pode ser 102, amanhã pode ser 90, entendeu? Quem que determina este processo? Será que vocês podem me responder? Quem que monta este processo? Eu acho que esse processo é montado durante a produção. Isso. Durante a produção, com a ajuda da qualidade, porque a qualidade pega os dados da engenharia, da manufatura, ela vai pegar os dados
do próprio processo, né? Por exemplo, vamos lá, né? Quando você liga um liquidificador, logicamente que vai funcionar 110, 220, né? Isso aí é a chave seletora, viu? Ele é para funcionar. Mas cada um deles tem um consumo diferente de watts, né? Então, é para quem fez um pouquinho de elétrica e sabe, né, que watts é potência, né? Então, se você tem aí o de 110, então a potência dele em watts vai ser uma coisa. Agora, o 220, a potência dele vai ser outra, né? Então, todos esses dados, tá? Então, você vai pegar da engenharia, ou mesmo do manual do equipamento, né? Que ele vai te mostrar, tá? Então, quem que monta todo este processo para proteger o cliente é a qualidade junto com a produção, mais a qualidade. Professor? Oi, sim. Normalmente, na empresa que a gente trabalha, a gente pega muitas dessas falhas já no CCQV ou na ordem piloto, né? Mas 80% a gente pega realmente depois no processo. A gente pega uma quantidade muito pequena na ordem piloto, logo no CCQV, que é logo no primeiro momento a gente pega uma quantidade muito pequena, que é junto com o pessoal da engenharia, né? Que ele só vai ser autorizado a fabricar mesmo só depois da autorização da engenharia junto com a qualidade e junto com o pessoal do projeto, né? Mas Isso a maior né? quantidade a gente É um pega lote mesmo. piloto? Oi? É um lote piloto? Isso. Que é a ordem piloto, que é o primeiro a produzido, né? Que ele pode demorar dias, mas ele só deixa de ser piloto quando ele é aprovado pela qualidade juntamente com a engenharia. Perfeito. É isso aí. Esse é o caminho. Então, isso aí é um controle estatístico de processo. Qual que é o objetivo do controle estatístico de processo? Verificar a tendência do processo e proteger o cliente, né? Porque você vai pegar um processo, você vai pegar dados que já ocorreram, né? E que não pode voltar atrás. Muitos deles foram corrigidos, mas você verifica uma tendência, né? Você olha e você vê o que está acontecendo através dos números, tá? Eu expliquei, acho que bem no comecinho da aula passada aí, sobre o IBGE. Então, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai tirar uma ideia do Brasil através de números e de regiões para até determinar, viu, a divisão de ajuda aos estados, né, sobre o índice de desenvolvimento humano, viu, a saúde, etc., né? Então, viu, tem muitas regiões, né, que são deficitárias. Hoje mesmo, isso aí é fácil a gente ver hoje no Brasil inteiro, né? Mas quando você vê a divisão viu, a divisão viu, lá do rateio, né? Viu, financeiro, tá? É para que cada região, o estado tem então a condição de se fazer o que quer. Viu, pessoal? Viu só um pouquinho, viu? É só 30 segundos aí, peraí. Pronto, tá? Viu? Então você viu, através de uma fotografia de dados, né? Então você consegue ver a tendência do processo. E o IBGE faz isso então através dos dados e distribui a renda, então, viu? Ajuda aos estados, baseado, né, onde mais precisa, né?
lógico, né? Viu? Se você tem uma região como São Paulo, né? Que tem muita captação viu? E tem muita tecnologia e tal, etc. Então, você, logicamente, que você vai ter renda ali também que vai voltar, né? Mas eles vão dar um pouquinho mais também, né? Para onde que não tem, né? É possivelmente Acre, é Rondônia, né? Viu? É que tem uma dificuldade de captação de dados, mas só que também você sabe que a saúde, o transporte tem que se movimentar, né? Porque viu, o nosso país é como um todo, né? Então, vamos lá. Então, entenderam bem que o controle estatístico de processo, ele vai captar os dados e ele vai fazer enxergar uma tendência do processo para que você possa atuar, tá? Como é que você vai, então, atuar? Retornando os índices para o aceitável. Agora a gente entra num assunto que vai depender muito da minha explicação para que você possa considerar ele fácil. Então, eu vou caprichar aqui para que não, viu? É para que você possa entender e não veja dentro dessa complexidade um empecilho para o seu entendimento. Vamos lá. Quando você tem os atributos, eles não existe tolerância normativa para ele. O que eu quero dizer? Não existe nenhuma norma que você possa determinar que um certo atributo, lembra que eu falei, né? O atributo negativo é uma não conformidade, né? Certo? Ok. Né? Para que você possa determinar quantos que o lote vai estar rejeitado. A não ser que você vá lá para a NBR 5426, lá tem, lá existe, né? Lá existe. Mas quando você pega um liquidificador, né, e você tem um atributo lá, mau funcionamento da chave seletora de voltagem. Quer dizer, a pessoa colocou em 110, funcionou, quando ele colocou em 220, não funcionou. Né? Parece uma coisa absurda, mas pode acontecer. Tá? Por isso que está na lista de verificação. É uma possibilidade. Então, a lei de Murphy aí existe aí, né? Se pode acontecer errado, um dia vai acontecer. Então, houve uma falha. A pessoa pegou o liquidificador, funcionou, no 110, beleza. Quando foi no 220, não. Beleza? Então, é uma não conformidade. Ele marcou. Aí, demorou um tempinho, foi lá, outra vez. 110, funcionou. O 220 não funcionou. Então, a chave seletora está com problema. Então, de 100, 100, 100, né? 100, liquidificador. 2, deu problema. Certo? Então, pode ver, ó. Aí, eu digo que não é nem amostragem, nem de população, porque você fez 100% lote. Todas as 100 peças você verificou. E 2 deu problema. Então, você não vai poder rejeitar o lote. Por que você não vai poder rejeitar o lote? Porque todas foram verificadas. Mas 2 deu problema com a chave seletora. Foi trocada, voltou para a linha, você fez o teste, deu tudo ok, você passou para frente. Então, vieram 100, você verificou 2 que deu errado, você corrigiu, só que no final do dia, 100 liquidificadores estão ok, concernente à chave seletora de voltagem. Mais 2 deu problema. Esses 2, eles vão para a lista de verificação e eles vão para os dados. Tá? Eles vão para os dados. Pois bem, os dados estatísticos, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que
não existe uma norma que diga que 2% você vai ter que acionar o fornecedor. Não existe uma norma, né? Porque se você falasse, por que não 2,5? É porque não 1,5? Tá? É porque não 4? Por que não 5? Neste caso ainda que a gente pegou, que foi 100, ele vai dar números inteiros, né? Mas você pode pegar aí uma quantidade de produção que pode dar 1,3, 1,8. Isso é óbvio, isso aí são números, né? Mas concernente a isto, né? A isto que eu estou dizendo aqui, viu, é que vocês compreendam. Este limite para você acionar, este teto para você acionar o fornecedor através de um pedido de correção, ou mesmo fazendo com que ele responda um 8D, ou mesmo um relatório de não conformidade, viu? Ou mesmo um aviso, viu, de correção, este limite, este teto, ele é personalizado para cada empresa. Cada empresa, né, que tem o seu limite. Tá? Entenderam? Não? Está com dificuldade? Viu? Eu gostaria de ouvir. Oi? Até agora eu entendi. Tá, então isso aí é personalizado, isso aí é algo próprio de cada empresa. Tá? Cada empresa tem o seu rigor, né? Tem o seu rigor. Tem aí, viu? Você pode pegar empresas, né, que tem um rigor mais apurado, outro mais atenuado, né? Eu acho que cada um, né, tem aí o calo que dói, né? Então, aí vai depender muito aí, viu? É de cada empresa, tá? Mas quando você capta os dados, né, isso aí faz parte do ensinamento lá de Kaoru Ishikawa, que é a lista de verificação. Quando você vai lá para as cartas de controle, aí é a transformação dos dados, né, por cálculos, né, que a gente possa, então, compreender. Não esqueçam que X é média e que R é amplitude. O R deve estar sempre próximo a zero. O X deve estar sempre próximo do limite de controle ou nominal. Este é o correto. Tá? Este é o correto. Agora nós vamos aí pegar. Posso passar para o próximo passo aí? Sobre esse processo de tubos de pasta de dente? Pode sim. Vamos lá. Esse processo aí, tubos de pasta de dente, ele foi dado dentro de um TCC, e aí eu tirei ele, né, que ele é muito interessante, ó. Tubos de pasta de dente. O controle, o peso das bisnagas, eles devem estar entre 170 gramas a 190. Exatamente isso aqui, ó. Olha lá, ó. 170 para 190, tá? Então, ele vai ter que estar entre 170, que é o limite inferior de controle, tá? O nominal 180 e o limite superior de controle 190. Voltando, vamos lá. Então, a extração dos dados, né? A extração dos dados. 10 horas, 14 horas, 17 horas. Então, eles aí pegaram 4 amostras. O autor considerou que vai ser 3 médias, né? Então, vai ser 3 médias, como se fosse retirado 3 medidas só. Então, ele não vai considerar o N
4, ele vai considerar o N 3. 1, 10 horas. 2, 14 horas. E 3, 17 horas. Ele vai considerar 3. Ele não vai considerar 4. Porque dessas 4, faz 1x. Dessas outras 4 aqui é medidas às 14 horas, faz outro x. Então, ele vai considerar 3x. Né? Por isso que ele considerou do lado esquerdo aqui, ó, na tabela de correção, que o A2 dele vai ser 1,023. Tá? Então, todo cálculo, você tem que ter um bom acompanhamento para que você não se complique, porque cálculo, ele faz o nosso cérebro esquentar um pouquinho e funcionar, então. Mas dentro das 10 horas, ele pegou 4 medidas. A soma dessas 4 medidas dividido por 4 deu x 182,75. Por outro lado, o R, que é a maior medida menos a menor, deu 5. A maior medida, 185. A menor medida, 180. Então, R, 5. 14 horas. Ele pegou 4 medidas. 179, 192, 180, 182. A soma dessas 4, dividido por 4, deu 183,25. E o R, o absurdo aqui, ó. A maior medida, 192. E a menor medida, 179. Ó, o R, 13. Este processo aqui deveria ser analisado com muito mais rigor. Toda a produção dessa área aqui, ó, deveria ser imaginada ou analisada com muito rigor, porque tem uma tendência aqui estranha, 14 horas. Até muitos dos processos também que vocês têm que imaginar, a mudança de turno, de temperatura, etc. Viu? Mas vamos aí avante. Aí, 17 horas, ele pegou 4 medidas, 184, 185, 181, 181. A soma dessas 4 dividido por 4 deu 182,75. E a amplitude 4, a maior medida foi 185 e a menor medida foi 181. Então, deu 4. Tá? Vamos para o X', a média das médias aqui, né? Ele somou as 3 medidas, 10 horas, 14 e 17. Tá? E ele chegou à conclusão que a média deu 182,91. A média você vai ver aqui agora. Olha lá. Ó. Você está vendo aqui, ó. O 180, que é o nominal, né? E o 182,91, quase 183, está aqui, ó, em cima. Tá? Acho que deveria estar um pouco mais acima até, né? Mas dá para compreender. Bom. E o R, que é a soma do 5, do 13, do 4 dividido por 3, deu 7,3. 7,3. Como base de cálculo de ensino, a gente teve que usar isso aqui, né? É porque eu peguei do TCC do menino e foram 3 horários, tá? Mas eu vou te falar uma coisa bem clara aqui para você. Para você, neste caso aqui, você quer saber qual horário que você tem que atacar. Não como um todo. Porque se você pegar como um todo, você não considera o horário 10 horas, 14, 17. Você considera essas 12 medidas aqui como um todo. Tá? Você poderia fazer isso. Só que você teria uma dificuldade para você atacar aonde que mais precisa. Qual que é o horário que mais precisa aí? Né? O horário que mais precisa é o das 14 horas. Então, você sabe o que está acontecendo aqui, então você não vai ficar perdido entre 8 horas da manhã e entre 17 horas da manhã, ou entre 10 e 17, né? Você já vai ter um ponto de partida. Opa,
14 horas é o problema. Então, vamos então analisar isso aí, né? Por isso que dividiu aqui em 3, né? 10 horas, 14 e 17. Mas se você quisesse fazer também como um todo, poderia fazer, mas só que você teria dificuldade para você ter um ponto de partida para tentar solucionar o problema, né? Por isso que se dividiu aqui em 3 cadências aqui, 10 horas, 14 e 17. Bom, já que são 3, guarde bem o número aí, ó, 1,023, tá? Porque se você pegar aí a calculadora pela carta X, né, você vai lá para, né, para a calculadora, eu já estou aqui, ó. Aí você vai lá para a calculadora e você vai fazer o LSC lá de baixo, lá, ó. O LSC, que é o X', não coloca ele já, né? Porque pela lei matemática, você tem que resolver o que está dentro dos parênteses primeiro, né? Então, o A2. O A2 quanto que é? Para 3 frequências. 3 frequências, o A2 é 1,023. Então, 1,023 vezes o R'. O R' está lá do lado direito, lá, ó. 7,3. 7,3. Então, deu 7,4679. Mais o X. Quanto que deu o X'? 182,91. Então, a soma disso tem que dar 190,37. Vamos ver se o LSC, que é o limite superior de controle, é isso mesmo. Olha lá, ó. Certinho. 190,37. Então, o que fez a carta de controle? Estipulou que o limite superior de controle, ele saiu, ó. Ele saiu 37 centésimo, né? Porque décimo é o primeiro, o segundo é centésimo, né? Saiu 37 centésimo do nível do limite superior. Só isto aqui mostra que tem algo errado na tendência superior. Aqui mostra já. Por quê? Se o LSC, né, ele está saindo 37 centésimo do limite de tolerância, é porque tem algo errado, tá? Inclusive tem uma aí que saiu aqui, ó, que foi essa medida aqui, ó. Foi a de 192, que foi às 14 horas aqui, ó, a segunda. Ó, essa aqui, ó, é a segunda aqui das 14 horas, ó, 192. Tá? Bom, então nós já temos o X' e nós temos o LSC. Agora a gente tem que calcular o limite inferior. Então, vou voltando. É só você mudar o sinal para menos. Menos 182,91. Né? Que tem que dar 175,44. Que é aqui, ó. Pode ver, ó. O limite inferior de controle, calculado pela carta X, ele vai estar dentro do programado, que é 170 até 190. Tá? Então, você pode ver que houve um deslocamento do outro limite de tolerância para cima, para superior. Quando você ler, identificar, visualizar pelo computador a transformação dos dados em um gráfico, você vai ver assim. Tá? Lembrando que um processo, ele não mede 12 medidas. Né? Um processo, ele pode medir 1.000, 2.000, 3.000, né? E ele vai te dar gráficos, né? Gráfico, né? Para que você possa, então, entender. Então, o que você tem que fazer?
interpretar cartas, a tendência do processo, tá? Nunca esqueça, X é média, R é amplitude. O que é correto? Que o X esteja próximo do limite de especificação da engenharia e o R esteja próximo de 0. Se o X ele está acima, próximo do superior, e o R deu 0, e isto não impugna a tendência negativa, né? Que o R deu 0, né? Porque ele não teve tanta dispersão, né? R quer dizer dispersão, tá? Bom, voltando. Então, você viu que essas 12 medidas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem 12 medidas. Dessas 12 medidas, você vê que tem uma tendência para superior. Não é isso? Você tem uma tendência para superior. Ele, as bisnagas, elas estão sendo enchidas para mais. Não é algo ruim. Não é algo péssimo, né? Porque, pelo menos, você não vai ter um processo aí lá do Procon, né? Porque você vai estar... Só esta aqui, ó, a segunda a segunda da 14 horas, que passou um pouquinho só, tá vendo? Tá? Passou um pouquinho só. Então, não é ruim. Então, você poderia classificar este processo como realmente capaz. Você poderia classificar ele. Tomando em conta que você vai analisar, que você vai monitorar, que você vai controlar mais vezes para você saber que esta medida, desta segunda medida das 14 horas, ela não vai se repetir e ela não vai piorar, né? Maravilha. O R, por um outro lado, o limite inferior de controle sempre vai ser 0. Lembra que eu falei? Sempre vai ser 0. Então, quanto mais próximo é de 0, é melhor. Mas a carta R, ela mostrou algo terrível. Porque quando você fez aqui o cálculo R, né? Ele vai mostrar que o limite superior dele é 18,79, 7,3 é o que deu a média. Tá? Então, pessoal, o R ele está fora de controle. Pelo R, você reprovaria este processo. Com toda certeza. Né? Você reprovaria. Por quê? A distância entre o menor e o maior foi muito grande. Foi muito grande. Ó, uma deu 5, outra deu 13, outra deu 4. Tá? Principalmente essa aqui, ó, das 14 horas, ó, 13. Tá? Então, pelo R, você reprovaria este processo. A amplitude, a dispersão está muito acentuada, está muito alta. Lembre, né? Lembra que eu falei para você? Um processo capaz, pela carta R, é aquele que está próximo de 0. Você não vê próximo de 0 aí. Você vê um com 4, que é aceitável. Você vê um com 13, que é inaceitável. E você vê um com 5, que está aceitável, né? Por que que é aceitável? Porque você tem a diferença entre o limite de engenharia 170 até 190, 20, né? Então, ele vai poder variar 10 mais 10 aqui, ó. Aliás, lá, 180 gramas mais ou menos 10, né? Então, ele vai poder variar 20. Então, 4 e 5, beleza, mas 13, ele é muito alto, né?
Lógico, aí você fala assim, mas espera aí, professor. Se fala assim, né, que, viu, é que o limite de tolerância é mais ou menos 10, né, que pode variar entre 20, não é que pode variar entre 20, é que é que é o limite de engenharia. Mas 13 está muito acentuado, então eu reprovaria, este processo, ou eu colocarei ele sobre análise. Mas e os produtos? Eles vão ser revistos, tá? Não, né? Porque você viu, como é que você vai tirar viu, a parte de dentro dentro da bisnaga agora? Agora não tem jeito. Então isso aí é um processo, né? É que você pode calcular, que você pode regular, né? Para não perder, para você ver a tendência, né? Bom, mas um dia você vai ter contato com o Seis Sigma. O Seis Sigma, pessoal, ele é diferente do CEP, tá? O CEP é o controle estatístico de processo, antigo, muito usado, eficaz. Ele é bom, né, para que você possa ter uma fotografia do processo, tá? Mas se um dia você tiver contato com o Seis Sigma, o Seis Sigma é diferente. Ele usa uma base estatística, mas a sua maior força está no coaching, nos formadores de opinião, que são os chefes de projetos. E cada um deles é denominado de uma forma diferente para cada uma das empresas, né? Tem umas, né, que chama Master Black Belt, tem outros que chama Black Belt, né? Mas, em síntese, né? Black é preto, Belt é faixa. Então, e Master é o mestre, né? Então, quando você tem aí o Master Black Belt ou Black Belt, você sabe que você tem um projeto no comando dele e ele vai ter uma equipe. Essa equipe, eles são treinados, né? Eles são treinados, por exemplo, dentro do Seis Sigma, então, existe, então, né, que é o próximo, o Green Belt, que é o faixa verde. Dentro das artes marciais, viu, não existe, viu, o faixa verde, né? Viu? É porque é a faixa branca, daí vem o azul, roxa, o marrom, né? Mas o Seis Sigma colocou o Green Belt, que é o faixa verde, né? E depois tem o Yellow Belt, né? E depois, né, por último, vem o White Belt, que é o iniciante, tá? Então, de baixo para cima, White Belt, tem o Yellow Belt, tem o Green Belt, o Black Belt e o Master Black Belt. E tem algumas empresas que usam ainda o sponsor, né? O sponsor como se fosse um gerente, né? Mas, voltando. Aí, se você tiver um dia contato com o Seis Sigma e colocar este processo aqui, alinhado com a filosofia Seis Sigma, você vai ter uma surpresa, porque o Seis Sigma, ele vai detonar esse processo e ele vai dar como não conforme este processo logo de cara. Ele não vai ter nem dúvida. Ele não vai ter nem dúvida. Por quê? O Seis Sigma, a base de cálculo dele é muito rigorosa. E ela é tão rigorosa que não existe dúvida sobre ela, né? Então, eu vou, então, passar este processo aqui para o foco do Seis Sigma, exatamente ele. Então, vamos lá, cálculo Seis Sigma. Por que Seis Sigma? Porque a gente falou na última aula, tal, né? Quando você tem um processo que é um sigma, sigma quer dizer desvio, né? 6, né? 6 vezes o sigma. Então, você tem 1 vezes o sigma, 2 vezes o sigma, 3 vezes o sigma, 4 vezes o sigma, 5 vezes o sigma e 6 vezes o sigma. 1 vezes o sigma, né? Que é 1 vezes o desvio padrão. Esse vezes multiplica. Cada vez que você multiplica, você achata o processo. Cada vez que você divide, né, você expande o processo. Então, quando você multiplica, quer dizer que você
viu, está achatando o processo, você está comprimindo o processo. Então, uma vez o desvio padrão, você tem 92% de chance do seu processo estar sob controle. Quando você vai lá para 6 sigma, né, viu, subindo esta cadência, você tem 99,8 séries é de 9,7. Então viu, seria. Você tem de possibilidade do seu processo estar capaz com o cálculo 6 sigma, 99,9999999,7. Tá, 0,7 não, 7, né? Então, você tem uma possibilidade de muito rigor. Então, como é que ele faz o cálculo? O cálculo do 6 sigma, ele é simples. Ele é simples. A fórmula é, né, como é que você está vendo aqui, ó? Limite superior de controle menos limite inferior de controle, que vai dar 20, né? Por quê? 190 menos 170 é 20. Tá? Dividido por 6 sigma. O 6, ele vai continuar, e o sigma, ele é um cálculo baseado nesta fórmula aqui, ó. R sobre D2. Quanto que é o R? 7,3. Agora, não é mais o A2, é o D2. Então, 7,3 dividido por 1,693. Então, vai ficar assim. A base deste cálculo R sobre D2 é 4,311. Só que não terminou o cálculo, porque você tem que multiplicar por 6, porque não é 6 vezes o sigma. O sigma é R sobre D2. R, 7,3. D2, 1,693. Tá? Deu 4,311. 6 vezes 4,311 é igual a 25,86. Opa, agora você já pode fazer o cálculo. Quanto que é 20 dividido por 25,86? 0,77 sigma. Está reprovado. Por que está reprovado? Porque se você olhar a metodologia e a filosofia do cálculo estatístico sigma, você vai ver que o aprovado é igual ou acima de 1,336. Quanto mais próximo de 6 sigma, tipo, se você tiver um processo 4,5 sigma, pelo amor de Deus, ele está perfeitíssimo. Ele está, viu, é 99% lá para cima. Né? Agora, se você tiver um processo abaixo de 1,33 ou algumas metodologias e algumas livros também e alguns artigos, eles dizem que quando ele é reprovado, ele é abaixo de 1 sigma. Como deu 0,77 sigma, ele está reprovado logo de cara. Agora você vai ter que correr atrás para saber o que deu errado. Então, viu, eu quis trazer isso aqui, né, porque mais tarde nós vamos ter aulas aí sobre 6 sigma, tá? Então, eu queria, né, viu, colocar para você que CEP é uma metodologia diferente de 6 sigma. 6 sigma usa o cálculo estatístico, mas ele usa também a metodologia dos formadores de opinião, dos líderes, né, para solucionar o problema. Por quê? Quem que soluciona o problema são pessoas, tá? Então, o CEP, ele é uma metodologia que comparada ao 6 sigma, é estático, né? Porque o CEP, você capta os dados, você joga lá para uma planilha, uma lista de verificação, e você tira a carta, viu? Viu? As cartas de controle, ou você faz, então, a sua estatística ali baseada na tendência do processo. O 6 sigma também usa isso, mas ele usa os formadores de opinião, tá?
Ufa, entenderam? Temos mais aí. Sim. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Por que se faz um controle estatístico de processo? É uma pergunta que vocês poderiam me deixar muito feliz aí respondendo aí. Por que se faz um controle estatístico de processo? Ó, nós temos na sala Cleidiane, Geisa, Érico, Kathleen, Maicon, Priscila. Vamos ver. Priscila, Maicon, Kathleen, Érico, Geisa e Cleidiane. Então, vocês poderiam me responder aí. Por que se faz um controle estatístico de processo? Quem pode me falar aí? É realmente, professor, para garantir a qualidade, né, do produto. Nesse caso aí, até esse exemplo que foi dado aí, né, do creme dental, né? Isso. Ele teve uma variação para cima, né? Isso, do lado superior. Vai te livrar de repente de um processo, porém para a empresa não vai ser legal devido à perca de material sem necessidade, né? Exatamente. Lembrando que existe as tolerâncias, né? Que as tolerâncias, elas não surgem da qualidade, né? Elas surgem da engenharia, né? Mais uma opinião? Por que se faz um controle estatístico de processo? O controle estatístico de produção, para mim é isso mesmo, é para garantir a qualidade, para que ele chegue em conformidade em conformidade nas mãos do cliente e para evitar que também a empresa principalmente tenha perda no caso para cima. Na empresa que eu trabalho, para cima não é reprovado, a não ser que haja vazamento, mas para isso a gente faz um teste. E caso haja o limite esteja acima, superior, no caso, a gente faz esse controle e faz os atributos para evitar que continue acontecendo. Porém, se der para baixo, é zero. Para baixo não existe tolerância para menos. Então, para menos do que é o adequado, a gente reprova. Isso. É uma determinação personalizada lá de vocês, né? Isso, é isso mesmo. Ótimo. Bem, vamos lá então. Prosseguindo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom, é isso mesmo que vocês falaram, né? Eu acho que eu estou certo e eu vejo que vocês também estão certos, né? Medir a variação. Então, se você não consegue medir, é porque você quer chegar em algum lugar e você sabe aonde é que você quer chegar, né? Tudo que é controlado, você tem uma grande possibilidade de alcançar êxito sobre ele, né? Se você tem um projeto de vida e você vai controlando ele e vendo as variantes, então você não vai perder o objetivo seu, né? Que é chegar lá, né? É isso que eu falei, examinar o alcance dos objetivos. Não é essa aí viu? Viu? É isso que a gente quer, né? Então, examinar o alcance dos objetivos. Afinal, somente pode-se melhorar o que se mede. A gente só pode Exatamente. melhorar o que mede. Se a gente não consegue medir, é problema. Aquilo que eu falei é para vocês, pessoal. Ó, vamos lá. Vamos supor que você, lá na empresa lá que você está trabalhando, lá na indústria, loja, no comércio, né? O seu gerente, ele chegue e ele diga assim, lá numa reunião. Pessoal, eu estou tendo aí uma dificuldade muito grande para conter os gastos com energia,
custos, tal, etc. Né? Ele falou que ele tem um problema. Aí ele vai te dar o seguinte: ó, fulano de tal, eu vou te dar um desafio para que você possa abaixar, possa reduzir esses gastos que eu hoje estou tendo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é tomar o espelho da situação atual. Qual que é o espelho da situação atual? Produção e consumo. Por quê? Você tem que saber o seguinte: se você chega lá na frente, você acha uma solução, tal, assim por diante, aí vai falar assim, lógico que diminuiu os custos, né? Porque a produção diminuiu, isso é óbvio, né? Você está me compreendendo? Então, não é que você tem que ter dados, mas eles têm que ser compatíveis. Você hoje toma o espelho do consumo e da produção. Ele é proporcional. Ele é proporcional. Né? Esta proporção, vamos colocar um exemplo. Você tem 100 mil produtos por mês. E o seu custo ali de energia, ele também está em 100 mil reais. Né? Só para você ver a proporção aí, que ele é 100%. Né? Que ele é 100%. Aí demorou tempo, tal, você jogou as ações ali e tal, só que a produção foi 50 mil. E o consumo de energia está em 75 mil. Houve um avanço? Não. Não houve um avanço. Comparado a 100 mil, houve. Né? Porque foi lá para 75. Mas comparado com a proporção, não. Né? Piorou até. Por quê? Você tem a produção hoje de 50 mil, tá? E você tem o consumo de energia em 75 mil, então está errado. Então, sempre você tem que ter o espelhamento baseado em estatística, né, para você saber. É a mesma coisa o seguinte, vamos lá. Você participa amanhã de um curso chamado 5S, senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza. O reflexo vai ser o senso de bem-estar. E para você fazer tudo isso continuamente, você tem que ter o senso de autodisciplina. Seiri, Seiton, Seiketsu e Shitsuki. Tá? Aí você participa desse treinamento com um excelente instrutor ou instrutora, e ela convence você que você tem que começar o 5S por você. E ela comenta o seguinte, que antes que você deseje que o nosso país tenha bons políticos, nós devemos dar o bom exemplo. Então, nós que temos que dar o bom exemplo. Então, vamos começar em nós. Aí você vai começar por onde? Aí você chega na sua casa, que você já está entendendo, né? Você olha o seu guarda-roupa, a sua estante, e você faz o quê? O que você tem que fazer? Tirar uma foto. Você tira uma foto, né? Para que você possa comparar com o futuro. E aí você começa ali de uma forma espiritualizada, uma forma fantástica, você separa umas 4 horas aí do seu sábado para você fazer uns 5S nas suas coisas. Então, aquele guarda-roupa que você tinha ele como entupido de roupa, que não cabia mais nada, você tira um monte de roupa para doar, e aí você olha assim para ele no final do dia, você tira uma foto, o antes e o depois. Você toma um susto. Tanto espaço que você vai ter no seu guarda-roupa, por quê? Você praticou o 5S. Eu só quero falar isso porque quando você tem um
projeto e você tem que ter o antes e o depois. Nesse último aí, não há cálculo. Mas lá no primeiro que a gente viu, você tem cálculo, né? Que é sobre custo de energia, tal, etc. Então, o espelhamento estatístico, ele é muito importante, tá? Então, você só pode melhorar o que se mede, tá? Seguindo, tipos de dados para o CEP. Numérico ou tolerâncias de engenharia. Esse é fácil. Esse já vem pronto para você poder acompanhar. E os atributos que a gente viu lá atrás, manchas, avariado, retrabalho, refúgio. Lembra que eu falei para vocês os atributos que você pega da lista de verificação e depois você transforma, que eu disse até que as empresas, elas não têm um limite teto para isso, porque cada empresa tem a sua personificação, né? Viu? Eles que tomam ali uma linha ali e eles que determinam, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, gráfico aqui, né, para que vocês possam então, acompanhar, ó. Gráfico X barra. Limite superior, ó, você já pode ver que nesse caso aqui, né, que está o 1, ó, ele é um caso especial para ser, né, para ser atacado. Mas você vê que estava estabilizado, mas deu uma descida aqui, ó, um declínio, tá? O da amplitude, você pode ver, ó, aqui tá, ó, como é que tá? Viu? Esse primeirinho aqui é o 0. Tá? Então, você pode ver que esse processo aqui, ó, ele não está alinhado. Ele não está alinhado. Ele é um processo com problemas que você tem que fazer a sua análise crítica e atuar, tá? Outro. Este aqui é pior até, ó. Ó. Viu? Quanto mais é variantes, ó, viu? É pior. Né? Você pode ver aqui, ó. Esse aqui bem do meião aqui, ó, né? Tem um superior, outro menor. Ó, você viu? Então aqui o R aqui, ó, ele vai lá para cima. Viu? Viu? A amplitude aqui, ó, entra aqui o maior e o menor. Ele foi simplesmente, viu, abaixo do inferior, muito mais abaixo do inferior, que é 26, e ele foi lá para o superior, que é 30. Horrível, reprovado. Este aqui pula aqui, ó. Este mesmo aqui também, ó, variante e tal, e sobe. Ó, pode ver como é que tá aqui o R aqui embaixo, aqui, ó. Horrível. Este aqui, ó. Carta X, ó. Basicamente, este aqui é como aquele nosso exemplo que a gente deu, né? Porque você vê que tem uma tendência para superior e o R está se mantendo aqui ao meio, ó, mas só que teve uma subida. Tá? O certo seria, né, que o R, ele ficasse próximo a 0 aqui, ó. Como é que tem essa parte aqui de baixo aqui, tá vendo? Mas, viu, o R você sabe, né? Quanto mais próximo é de 0, melhor. Agora, quanto mais longe lá do 0, né, ele tem uma tendência, então, a piorar. Tá? De toda forma, pessoal, viu, as cartas CEP, viu, a estatística, elas são meios, né, para que você possa acompanhar o comportamento do processo. Tá? Bem, vamos, então, ouvir. Temos Maicon, Geisa, Cleidiane, Érico, Renata e Priscila. Vamos ver se é isso mesmo. Nós temos isso mesmo. Maicon, diz aí uma boa noite para a gente aí. E diga boa noite, aí. Boa noite. Fala aí um pouquinho para nós aí. O quê? Minha mãe tá aqui rindo. Para de rir aí. Entendeu o quê? Eu entendi bastante em relação ao controle estatístico de processo, sobre a ferramenta que é o objetivo de verificar o processo e a presença do desempenho, que ele deve estar, né, se ele está estável ou previsível. Achei bem interessante esse contexto. Beleza, maravilha. Geisa! Oi, professor. Diga aí, faz aí um pitaco aí da aula. Bom, no resumo, eu
eu pratico praticamente tudo isso no meu dia a dia. Porém, eu não uso as planilhas, essas continhas todas que se usa, porque nós temos uma planilha própria para lançar pesos, por exemplo, né? Que a gente lança de 1 em 1 hora. E, na verdade, esse controle é feito tanto dentro da linha, qualquer colaborador que esteja na linha, quanto pela qualidade também, né? Qualidade à parte, no caso. Ela vem Isso. para pegar a gente no erro. E sobre a aula de hoje, eu entendi o que, na verdade, eu já pratico, só que de uma forma mais escrita, né? Que é o cuidado em manter o produto sempre dentro do padrão, tanto dentro dos dados necessários, as informações que vêm, né? Já emitidas pelo CEP, que são formadas antes mesmo de entrar na linha, tudo já é formado e é muito detalhado. No meu caso, é muito detalhado. A gente faz o atributo de meia hora, que é para verificar todas as informações, detalhes como a arte do produto. E para mim o que é isso? A aula de hoje é para garantir a qualidade do produto. É necessário ter o controle dos dados juntamente com o processo em si, realizando os atributos, né, para verificar se está tudo ok, o peso, conformidade em relação a dados, verificar as medidas, a aparência, e também que muitas falhas são previstas, mas que elas são geradas também durante o processo por toda a vida. E é para isso que existe controle de qualidade, não só para verificar o que já foi previsto, mas também o que está para acontecer. Perfeito. Obrigado, Giz. Renata? Boa noite. Boa noite, Renata. Com essa aula de hoje, deu para pegar o que eu tinha ficado um pouco perdido no finalzinho da última aula, né? Não é uma área que eu pego lá na onde eu trabalho, não, porque esse controle é feito pela produção. Meu setor já não faz esse acompanhamento, não. Somente o setor da garantia da qualidade que faz lá. Mas deu para entender que isso demanda muito em questão para não ter nem perca no processo, né? E não ter falhas para o consumidor, porque se isso cair dentro de uma fiscalização, o processo que gera para a empresa é muito grande. Por isso que eu acho que quando o produto tem que ser de qualidade, ele tem que sair conforme você compra, né? Você não pode comprar 30 metros de um rolo de papel higiênico e quando você vê, você só tem 20. Então, por isso eu acho que tem que ter esse controle para não ter essa diferença. Verdade. Obrigado, Renata. Mas deu para pegar. Obrigado. Você. Érico? Professor, diante do que a gente aprendeu hoje aí, deu para pegar um pouco sobre a questão, né, de quantidade e qualidade, né? Manter um padrão de qualidade, isso que a gente vê hoje, certas empresas têm um padrão alto de qualidade, outras menos, né? E questão de quantidade, né? Não deixar subir muito devido a essa estatística aí que o senhor mostrou aí para gente, não subir muito, né? Não descer. A questão da qualidade, né? Manter sempre o padrão da empresa, né? Perfeito. Isso aí é. Obrigadão. Cleidiane, tá chegando agora, mas pode falar alguma coisa aí? Olá, boa noite. Eu ia falar justamente isso, né? Embora esteja iniciando hoje, mas assim, a aula ela só agregou no meu conhecimento, porque onde eu trabalhava, de fato, eu já praticava um pouco, né? Eu fazia carta CEP lá no trabalho, então, principalmente a parte técnica, agregou bastante ao conhecimento que eu já tinha, por eu trabalhar tanto tempo fazendo essas coisas. Então, assim, bem interessante. Não sei o que já foi passado nas outras aulas, porque ainda vou acompanhar aqui, né, depois, mas a aula de hoje, para mim, foi excelente. Parabéns. Isso aí. Muito obrigado, Cleidiane. E Priscila? Boa noite. Assim, eu concordo assim, com o que o colega falou sobre quantidade e produtividade. E também com o que Geisa falou também, que no caso eu trabalhei nessa empresa que ela trabalha, mas como temporário, e participei desse processo que é feito os atributos, verificar a quantidade, fazer peso, fazer
acompanhar o processo, né? Que eu trabalhei na parte da produção. E aí, no caso, sempre tem, no caso, do quantitativo, do estatístico, envolve a quantidade, né? Que a gente sempre pega uma quantidade, tem que ter uma determinada quantidade de amostra para ser avaliada. Então... É essa a ideia. Valeu, Priscila, valeu, Crediane, Érico, Renata, Maicon e Geisa. Muito obrigado, né, por vocês aí estarem junto comigo nessa noite aí, que Jesus nos proteja, todos nós, tá? É você e sua família. Mais ou menos é isso, né? Valeu, pessoal.